Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula, os gêneros jornalísticos informam o leitor ou formam o leitor, né? Então, uma brincadeirinha aí com a formação da palavra. Essa aula de hoje, com a professora Silene, temos aí, o tema da aula, revisão da estrutura do gênero textual notícia. Objetivo da aula, ler textos pertencentes a gêneros da esfera jornalístico-midiática em diferentes contextos e mídias com autonomia ética e criticidade. Está no Caderno Aprender Sempre. Pode voltar na tela só para eles verificarem a informação. Ó. Caderno Aprender Sempre, volume 2, página 15, para os alunos que acompanham aí com a gente. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes, professores e professoras, todos que nos acompanham. Exatamente como o professor Mauro mencionou, nós estamos aí numa semana de revisão. Vamos rever aí as características do gênero notícia. Aproveitando aí que essa semana será uma semana de revisão, lembrando que na quinta-feira, dia 3/6, se na sua cidade for feriado, você pode descansar, mas se foi antecipado o feriado, vocês terão aula inédita aqui conosco, tudo bem? Então vamos lá sobre a questão da notícia, aí na tela para vocês. Eu quero começar com uma pergunta. Por que você acredita que as notícias, as reportagens e outros textos jornalísticos são importantes nas vidas ou na vida das pessoas? 1 minuto, quero saber. Voltando aqui com a participação dos alunos, essa foi boa. Participação dos alunos e professores, professora Silene, a aluna Laura Simões diz o seguinte, para fornecer informações e conhecimentos às pessoas. O aluno Rafael, porque eles informam o que está acontecendo no mundo. O aluno João Guilherme, para as pessoas ficarem informadas. A aluna Ana Clara, informação do que está acontecendo com o resto do mundo. Então, dizendo que é importante, então, né? O aluno Afonso diz, são confiáveis e informam as pessoas, além de formar leitores críticos. O aluno Vitor Gabriel, para que tenhamos informação. E assim sucessivamente, várias participações, os alunos estão participando muito. O aluno Henrique dizendo, depende da fonte, porque senão pode ser fake news. Né? Então, ele já trouxe essa polêmicazinha aí para a gente. Nossa, sim, eles conseguiram fazer até uma ligação com o nosso título, né? Elas informam e também podem informar, depende da fonte. Então, muito bem. Tanto você consegue ter as informações sobre a sua cidade, o seu país, e também informações sobre o mundo, né? Muito bom. E aproveitando aí sobre a questão das notícias, eu quero saber, tem uma curiosidade aí, Mauro, para eles, né? Se eles já leram alguma notícia recentemente, ou quando estava no momento presencial e chegou na escola contando sobre essa notícia, ou agora, como eles estão em casa, se eles conversam com os pais sobre notícia. Então, tem mais uma pergunta aí, 1 minuto para vocês falarem sobre essa questão, eu vou ler para vocês. Você já leu ou ouviu uma notícia, uma reportagem ou uma entrevista que chamou tanto a sua atenção a ponto de você sentir vontade de comentar com os seus colegas, com os professores ou mesmo com as pessoas que moram aí na sua casa? 1 minuto. She can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking
Vamos lá, a participação dos alunos. Olha só, a aluna Larissa disse sim várias vezes. A aluna Samira dizendo, é aquela que vivia falando sobre o garotinho, então a notícia específica que ela quer citar aqui. A aluna Evelyn dizendo só se fosse uma fofoca de um famoso. O aluno Matheus disse que, acho que não teve nenhuma notícia que ele ficou comentando. Né? O aluno Gabriel foi o exemplo que eu dei na aula do MET, professora. Então, ele está comentando com a professora aí que que a gente está falando é o exemplo que ele deu. O aluno Cauê dizendo, não me lembro de notícia que eu fiquei comentando. Né? O aluno Arthur, notícia que o Neymar ia voltar para o Santos, olha só. Ele acha interessante essa notícia. A aluna Catherine dizendo, geralmente com as pessoas que moram comigo, sim, eu comento as notícias. E assim sucessivamente. Eles não colocam muito o assunto, a não ser 2 casos, né, mas eles dizem que normalmente comentam sim as notícias, Pro. Normalmente, nós chegamos na sala de aula, os alunos já falam tudo o que aconteceu na semana, no dia anterior, às vezes até um jogo de futebol que eles assistiram, no outro dia eles assim ficam até eufóricos e precisam até de uns minutinhos para descansar e abaixar assim, a adrenalina, porque senão eles querem falar tudo o que eles viram no dia anterior. Né? Então, acontece, né? Sempre acontece. Agora, em casa, normalmente quem ouve são os pais, os responsáveis. Né? Isso mesmo, ótimo. Eles estão colocando bastante sobre notícias sobre vacinas, notícias sobre questão de futebol, estão aparecendo aqui, interessante. Então, quer dizer que vocês estão aí se informando e sabendo sobre a notícia, ou sobre as notícias aí no Brasil e no mundo. Então, só para recordar aí sobre a questão das notícias que nós estamos vendo, precisamos relembrar a estrutura de uma notícia. Né? Uma notícia, nós sempre falamos que é um fato verídico, é uma situação real, que a partir daquele acontecimento, podemos, os repórteres ou a pessoa que vai ali, pergunta informações, busca dados e dali pode até sair uma reportagem, que é um texto muito mais elaborado, um texto que tem um pouco mais de tempo, mas a notícia em si é um fato verídico e que ela tem alguma estrutura, ela precisa ter um título normalmente chamativo, algo que vai fazer com que as pessoas vão ler os textos, e a partir desse título, ali vem algumas informações, né, que nós falamos assim, tem que ter ali as informações básicas de uma notícia. Onde ocorreu, quando ocorreu, como ocorreu, por que ocorreu e quando, né, por quê. Então, nós vamos voltar bastante nessa parte da estrutura da notícia. Aí eu trouxe para vocês uma informação adicional. Então, tá aí na tela para vocês. Nós temos aí essa imagem, que é o gráfico, e só para contextualizar, eu busquei essa informação no caderno do 4º ano, só que não tem a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Mas nós temos essa informação de 2016, então não é uma informação assim antiga. Vamos lá. Hoje em dia, existem jornais impressos e digitais, que são lidos diariamente por muitas pessoas em busca de notícias. A Pesquisa Brasileira de Mídias, de 2016, aponta que a versão impressa ainda domina a preferência dos leitores. Então, aí nós temos a parte em verde, que mostra que 60% então, das pessoas entrevistadas, da população, diz que preferem notícias impressas, no caso, o jornal. A parte rosa, que está aparecendo para vocês, rosada aí, diz que 20% então, das pessoas entrevistadas usam mais o jornal digital. A parte azul, que as pessoas, além do jornal impresso, utilizam também o jornal digital. E a parte em amarela, aí o menor ponto do gráfico, que empata com ambos, né, diz que as pessoas não opinaram ou não responderam. Então, ainda temos essa situação. A notícia impressa ainda é predominante, mesmo no mundo digital. Interessante essa informação. Eu trouxe muito, porque eu ia falar com vocês sobre isso. Será que agora, por conta das tecnologias, as pessoas estão utilizando mais jornal impresso ou jornal digital? Então, com essa informação de 2016, mostra que o jornal impresso ainda predomina. E agora, para analisarmos uma notícia, eu trouxe aqui algumas questões. Eu vou pedir para o professor Mauro ler, e nós vamos falar um pouquinho no chat antes sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, no chat, agora leremos uma notícia com o seguinte título: Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante quarentena na Virgínia. E a pergunta inicial é, você sabe o que é um drone?
Será que ele sabe o que é um drone? Eu acho um que minuto, todos sabem, né? alguns minutos aí para 1 minuto para vocês mandarem aí as respostas, tal. E vamos pesquisar, saber se ele sabe o que é drone, como que funciona. Então, vamos lá, 1 minuto. E os alunos estão mandando as respostas aqui, Pro. Inclusive, já estão mandando até as definições, né? Sim, todos eles dizendo que sabem o que é drone, né? É um veículo aéreo não tripulado. Drone é um robô que voa e grava coisas do alto. Então, cada um dando as suas definições, né? Drone é um tipo... É tipo um mini helicóptero. A aluna Flávia mandou essa daí. É veículo aéreo não tripulado. Então, eles estão mandando sim e ainda definindo para eles o que é o drone. Ótimo, então assim, as definições maravilhosas, esse mini aí ficou perfeito. Então, é isso, agora nós vamos entrar na estrutura dessa notícia, só para vocês interagindo, então eu perguntei se vocês sabem do que se trata o drone, e agora vamos analisar a parte, né, de uma notícia. Vamos verificar se vocês conseguem realmente lembrar quais são os detalhes ali, o que apresenta, o que é um título, o que é lead, o que é manchete, enfim. Vamos lá. Essa primeira parte, eu deixei o texto já numa cor diferente para chamar a atenção em alguns detalhes, tudo bem? Então, vamos lá. Como eu falei, nós estamos numa semana de revisão. Esse texto não está no caderno. Eu trouxe somente para auxiliar na revisão. Então, primeira parte aí, vamos ao texto na tela. Por favor, Mauro. Vamos lá. Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante quarentena na Virgínia. Iniciativa proporciona a primeira distribuição de livros por drones de que se tem registro. E aí tem todas as informações sobre as partes do texto. Mais de 2 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, o que obrigou o país a fechar milhares de estabelecimentos comerciais, museus, escolas e universidades. Se a pandemia não tem data para acabar, o que fazer com as crianças que estão em casa, longe da escola e dos livros? Foi pensando nisso que a biblioteca Kelly Pasek, que vive em Montgomery County, na Virgínia, lançou uma iniciativa incrível. Através de drones, ela vem distribuindo livros gratuitamente para que jovens e crianças possam continuar aprendendo durante a pandemia. Ótimo. Então, retomando ainda nesse texto aí que vamos focar essa primeira parte. Nós temos aí, então, o título, que nós falamos que é a manchete. Normalmente ele fica com letras garrafais, letras maiores, letras mais chamativas, até mesmo com uma cor em negrito para dar mais destaque. Então, nós temos o título, que é a manchete, que é o que faz com que as pessoas tenham interesse em ler o texto, né? Através desse título, que chama a atenção para ler o restante da notícia. Na sequência aí tem um subtítulo, ou falamos que é um texto ou um título auxiliar. O subtítulo nem sempre é obrigatório, mas algumas informações adicionais são colocadas, então, no nosso subtítulo. Tá? Também é conhecido, por alguns lugares você pode ouvir como olho da notícia, tá? Que é um detalhezinho ali do título. E, na sequência, nós temos o lead, que descreve dessas duas maneiras aí, são corretas. Tá? Você encontra no lead ali as informações básicas, que são no primeiro parágrafo, tem que aparecer o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por quê e com quem. Eu acredito que aí você já conseguirá identificar essas informações. Agora eu vou dar continuidade ao texto, porque na notícia, então, nós temos a primeira parte, como eu mencionei, o título, que é a manchete,
o subtítulo, que é um título auxiliar, e no primeiro parágrafo todas as informações. E os próximos parágrafos, normalmente, de um texto, eles vêm falando um pouquinho mais, mas aí já diminui alguns detalhes e no final só fecha aí com a informação. Então, a segunda parte dessa notícia. Então, vamos lá. A iniciativa nasce de uma parceria com a Wing, uma empresa ligada ao Google, que já entregava refeições e produtos domésticos há algum tempo por meio de drones. Porém, nunca ninguém tinha pensado em livros. Acho que as crianças ficarão emocionadas ao saber que serão as primeiras do mundo a receber um livro da biblioteca por drone, disse em entrevista ao Washington Post. A entrega comercial via drones foi lançada pelo CEO, da Amazon, Jeff Branson, em 2013. Nesses 7 anos, a Wing tornou-se a primeira empresa de entrega de drones a receber um certificado da Administração Federal de Aviação que permite que ela opere como uma companhia aérea nos Estados Unidos, assim como na Finlândia e em 2 cidades australianas. Desta maneira, o projeto na Virgínia está disseminando conhecimento e aumentando o acesso a recursos educacionais. E o melhor de tudo, no futuro, essa tecnologia pode ser útil aos cidadãos que moram longe de uma biblioteca pública ou até mesmo em regiões afastadas do globo. Os drones já estão em funcionamento e beneficiando cerca de 600 alunos que somente voltarão à escola em meados de setembro. Então, assim, nós sabemos que a notícia está falando do início da pandemia e setembro, no caso do ano de 2020. Tudo bem? Então, sobre essas informações que nós temos aí. Eu vou voltar na primeira parte e tem algumas questões. Vocês conseguiriam identificar aí, após essa leitura, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, com quem, quando e por quê? Então, eu vou dar 1 minuto e vou pedir para intercalar com a parte que temos lá, o lead, tá bom? Então, vamos ver se vocês conseguem responder aí no chat. 1 minuto. Voltando, então, com a participação dos alunos, eles começaram a mandar as respostas aqui pro. Aí vai vir meio picadinho, né? Não vai vir na sequência. Vamos tentar pegar o máximo possível de resposta aqui, ó. O aluno Rafael, aliás, a aluna Rafaela. O drone está respondendo sobre o drone ainda. O aluno Felipe dizendo drones, levando o livro para as crianças, é o que aconteceu, né? A aluna Lorena dizendo o que aconteceu, estavam entregando livros por drones. Vamos ver se tem mais avançando aqui, se eles colocaram mais coisas. O porquê é pela pandemia, a aluna Flávia, né? Dizendo que é o porquê aí do lead. A aluna Eduardo dizendo drones, levando o livro para crianças ler. É o que aconteceu. Estou tentando achar aqui outras respostas que não sei. Aonde? Na Virgínia, nos Estados Unidos, né? Então tem uma resposta do onde também.
E a maioria respondeu o que aconteceu, né? Que é a entrega via drone de livros. Conforme for entrando aqui, qualquer coisa a gente vai informando, Pro. Ótimo, mas assim, então nós precisamos só recordar, né, que o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, normalmente não está nessa ordem, tudo bem? Sim. Você vai buscando as informações e Pescando, acrescentando. né? Ó, tem um Isso. quando aqui, né? Na pandemia, né? Ótimo. colocou aqui na Então, eu fiz pandemia. aqui a separação. Então, o que aconteceu? Durante, né, o tempo de pandemia, a bibliotecária, eu coloquei até o nome dela, né, a Kelly Pasker, ela lançou uma iniciativa, ela criou, então, algo incrível. Isso que foi o que aconteceu. Foi quando? Foi durante a pandemia. Para quem? Para jovens e crianças foram essas ações. Onde? Na Virgínia. E como que foi essa ação? Foi através de drones que faziam a entrega gratuitamente para esses jovens. Por que eles fizeram isso? Ou por que ela teve essa ação? Porque, devido à pandemia, os alunos, as pessoas não poderiam sair, os locais estavam fechados, como tá aqui, como museus, universidades estavam fechados, e as pessoas não tinham acesso a esses espaços. Então, ela resolveu entregar livros para essas crianças e jovens. Então, foi uma bela iniciativa mesmo. Agora, sobre isso, eu tenho duas questões, eu quero que vocês respondam aí também. Você acredita que iniciativas como essa de entregar, dos drones entregarem livros são importantes? Por quê? E você também conhece algum projeto ou alguma instituição que fez algo diferente aí ou ajudou alguém durante a pandemia? 1 minuto. Voltando então, vamos lá. Estão dizendo que sim, né? A maioria dizendo que sim, é importante atitudes como essa. Aqui eu estou tentando achar se alguém mandou alguma resposta sobre casos em que eles viram que aconteceram aí coisas diferentes nessa época da pandemia, né? Mas a maioria dizendo que sim, eles não mandaram. Aí eles só estão dizendo assim, elogiando, né? Porque chega mais rápido, ou ajuda no acesso ao livro, né? Vamos lá. Eu deixei essa questão porque provavelmente aí na sua cidade, no seu município, enfim, alguém fez alguma ação, mesmo Sim, no o aluno contexto de Arthur mandou pandemia, aqui, ó. né? Ajudar o próximo, alguma questão Sim. desse tipo. Seria interessante. O aluno aí. Arthur mandou assim, ó, as escolas que estão doando cesta básica, então ele conhece escolas que estão doando cesta básica, isso é legal. E aí não é só as escolas, né, várias instituições têm feito muito esse trabalho, isso é legal mesmo, porque ajuda muito nessa época que a gente está Eu vivendo. assisti iniciativa de alunos que deixaram a geladeira da cultura, onde a pessoa poderia ali buscar o livro, pegar o livro. Quem já leu o livro podia trocar, deixar o livro, trocar, Muito enfim, legal. essa troca cultural também são iniciativas que valem nesse contexto, tá? Embora tenhamos pensado no contexto de se cuidar, de se prevenir, mas também, né, pessoas fazendo doações de alimentos, enfim, tem questões aí interessantes, mas essa questão é muito boa, fazer essa troca de livros aí é muito bacana. No próximo slide, eu deixei para vocês uma sugestão. Assim, quem tiver acesso, tiver a possibilidade, esse vídeo está falando sobre o uso de drones, que drones, assim como uma aeronave comum, né, precisa ter toda a parte de
certificado, licença. O drone também é um mini, né? É um mini, vamos falar assim, projeto, mas ele precisa ser certificado. A pessoa não é somente ter um drone ali e não precisa ter toda uma preparação. Então, até no vídeo ele vai falar um pouquinho sobre essa questão, que precisa ter preparo, que a pessoa tem que ter uma licença, tá? Não é só pegar e não, porque também tem a parte de ética, que você pode filmar ou não, espaços públicos, tá? É interessante por isso. E é importante saber que evita o contato, né? É uma máquina que leva ali os objetivos, leva os livros ou até mesmo alimentos, uma tecnologia utilizada ao nosso favor. Então, hoje na nossa aula, nós lemos então uma notícia da livraria, né, que usa drones para distribuir livros infantis durante a quarentena. Isso aconteceu na Virgínia. E fizemos a revisão da estrutura de uma notícia, que ela precisa ter o título, sim, o subtítulo e lead, que é ali a estrutura no primeiro parágrafo, todas as informações necessárias para que a pessoa decida se ela vai ou não ler. Muito obrigado, até a próxima aula. Obrigada. Obrigada, Mauro. Obrigado a todos, até a próxima aula.